estou aqui para mais um vídeo sobre um problema de saúde, né, que talvez vocês conheçam ou já tenham ouvido falar, mas não entendam muito bem, ou talvez nem tenham ouvido falar deste tipo, né, e consequentemente também não conheçam. Mas hoje vamos conhecer um pouquinho sobre o quê? Hoje o nosso assunto é anemia. Um problema que atinge milhares e milhares de pessoas no mundo todo, né? Hoje vai ser a nossa pauta, a anemia. Bora pro vídeo? Bom, existem, assim, alguns tipos de anemia, né? Alguns que você já ouviu falar e outros não. Alguns deles são anemia hemolítica, perniciosa, falciforme, aplástica, de Fanconi, por aí vai. Tem umas que você já ouviu falar, né? Outras eu acho que não, porque eu não. Mas hoje a gente vai falar sobre ela, sobre a anemia de Fanconi. Vamos conhecer um pouco sobre esse tipo de anemia, seus sintomas, tratamento, grupos de apoio. Vamos entender um pouquinho sobre a anemia de Fanconi? Se você não sabe, vai saber agora. Se você conhece, em palavras bem simples, você vai ficar conhecendo melhor, tá bom? Então, anemia de Fanconi. Por que Fanconi? Nome diferente, né? Bom, a doença leva esse nome porque foi assim originalmente descrita pelo pediatra suíço Guido Fanconi. Isso, foi o pediatra suíço Guido Fanconi que descreveu esse tipo de anemia. Mas o que é a anemia de Fanconi? Bom, eu posso dizer logo de cara que a anemia de Fanconi é genética, ela é rara e é hereditária. Isso. Ela é caracterizada por diminuição das hemácias, que são os famosos glóbulos vermelhos, né? Que esses glóbulos vermelhos que a gente já escutou e escuta falar, eles são responsáveis por transportar o oxigênio e o gás carbônico para todo o corpo. Também, o que caracteriza a anemia de Fanconi são a diminuição também dos leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, né? Hemácias são glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos. E o que são glóbulos brancos? Primeiro, os glóbulos brancos, eles são produzidos na medula óssea. E eles são responsáveis pela limpeza do organismo. Eles destroem todas as células mortas e restos de tecidos que ficam lá no sangue. E também a diminuição das plaquetas. A gente já escuta tanto falar sobre isso, né? Plaqueta sobe, plaqueta baixa, a plaqueta precisa subir, a plaqueta está alta demais, vamos baixar a plaqueta. Bom, o que é plaqueta? As plaquetas são responsáveis pela cicatrização de feridas e reparação dos vasos. Então, assim, é por isso que é importante as plaquetas estarem ok, para que a cicatrização das feridas do corpo possam ser, 100% fechadas, tá? Então, entendido o que é hemácias, leucócitos, plaquetas, né? A gente precisa entender que a anemia de Fanconi, ela se apresenta nos primeiros anos de vida da criança, com o surgimento de malformações congênitas, falência progressiva da medula óssea e predisposição ao câncer. Sim, felizmente. Essas alterações, elas são causadas por defeitos genéticos e são passadas de pais para filhos, que afetam estes locais do organismo, tá? Alguns sinais podem estar mais intensos em algumas pessoas do que em outras, né? Ninguém reage da mesma forma à doença. Depende muito do organismo da pessoa.
a intensidade e o local exato da alteração genética pode variar de pessoa para pessoa. Mas e aí? A gente viu como a gente começa a observar elas, a detectar quais são as coisas peculiares à anemia de Fanconi. Mas quais são os sintomas da anemia de Fanconi? Alguns dos sintomas são a própria anemia, deformidade nos ossos, tipo encurtamento do braço, microcefalia, ausência do polegar ou um polegar menor, a baixa estatura, ou seja, a estatura abaixo do esperado para a idade, manchas na pele na cor de café com leite, aumento do risco de desenvolver o câncer, como eu já falei lá atrás, e alterações na visão e audição, tipo estrabismo. Em alguns casos, o estrabismo é por conta da anemia de Fanconi. Mas aí você pergunta, Cláudia, como pode ser feito o diagnóstico? Como é feito esse diagnóstico, então? Então, vou te explicar. Para se ter esse diagnóstico da doença da anemia de Fanconi, se faz vários exames, né? Começando pela observação clínica, exames de sangue, que vê também o ferro, é um exame bem completo de sangue. Também se faz exames de imagem, tipo ressonância, ecografia. Ai, Cláudia, lá vem você com um nome que eu não conheço. Ecografia. Te explico. É o mesmo sentido da ultrassonografia, tá? Só que a ecografia é uma forma de ultrassom que formam ecos pelo aparelho, certo? Então, mas a forma de fazer é a mesma coisa do ultrassom. Raio-x dos ossos. Esses raios-x podem ser muito úteis para identificar os problemas e deformidades associados à doença. Porém, a confirmação do diagnóstico, para essa confirmação, é importante um exame genético, porque veja só, a doença, como eu falei lá atrás, ela é genética, ela é rara e hereditária. Então é importante sim fazer um exame genético chamado teste de fragilidade cromossômica. Esse exame ele detecta quebras ou alterações do DNA nas células do sangue. Então, feito o diagnóstico, feito os exames, fechado o diagnóstico, aí o médico vai para o tratamento. Agora, veja só, o médico especializado nisso é o hematologista, tá? Então, depois do diagnóstico, o hematologista vai orientar de acordo com o que ele vem acompanhando, né? Ele pode recomendar transfusão de sangue, né? Ele pode fazer uso de corticoides. Porém, quando a medula, né? Quando a medula ela entra em falência, aí infelizmente a cura só é possível através do transplante de medula óssea. E aí começa uma outra batalha, né? Porque a pessoa já está na batalha com os sintomas para identificar o problema, a gente corre atrás de resolver e quando chega lá e a doença já avançou de tal forma que a medula começou a entrar em falência e aí entrar na fila de transplante, que é tenso, né? Pelos relatos que a gente estuda, é muito tenso. A pessoa portadora dessa síndrome, ela, assim como seus familiares, devem ter um acompanhamento de um médico geneticista, sim, para serem orientados sobre exames e rastrear outras pessoas da família que possam ter ou passar a doença para seus filhos. Por isso que é importante que quando alguém da família se descobre alguém na família com a anemia de Fanconi, é preciso sim fazer
um acompanhamento com o geneticista para que ele possa identificar outros familiares, né? Muito importante. Então, porém, precisa estar ciente que, devido à instabilidade genética, o risco de desenvolver o câncer, ó, é muito maior. Sim, por isso é importantíssimo fazer exames periódicos e tomar alguns cuidados. Mas que tipos de cuidados, Cláudia? Tipo, não fumar, não consumir álcool, tomar vacina contra o HPV, evitar radiações, evitar exposição ao sol e usar sempre, sempre, sempre protetor solar. E por ser hereditária, a anemia de Fanconi ela não tem como ser evitada. Então não há como você preveni-la. Não há como você evitá-la, porque é genética, certo? Ela é hereditária. Já vem nos genes de papai ou de mamãe. Mas há aconselhamento genético antes do casal pensar, né, decidir conceber um filho. Então, se você tem nos seus familiares alguém que tenha este tipo de anemia, faça um acompanhamento com o geneticista, siga as suas orientações antes de conceber um filho, ok? Também eu pesquisei grupos de apoio, né, para famílias e pacientes de anemia. Encontrei um que trata de pacientes e familiares e também falam sobre o transplante de medula óssea, que é responsável por todos os elementos do nosso sangue, tá? Por isso que a medula é tão importante no nosso corpo. E eu encontrei a Abrela, né? Então eu vou deixar o link na descrição desse grupo de apoio para que você, caso você precise ou conheça alguém que tenha anemias, né? Porque ela trata de anemias, doenças do sangue, né? Como fala também um pouco sobre doenças do sangue. E aí você entra na Abrela e também vê um pouco sobre o transplante de medula óssea, tá bom? É isso aí, pessoal. Existem muitos tipos de anemia e a Fanconi é uma delas, a anemia de Fanconi. Se você não conhecia, agora conhece e entende um pouco dela, porque eu também não conhecia esse tipo de anemia. Eu conhecia a falciforme, uma anemia normal, né, que meus filhos tiveram, eu também tive, tratamos, ficamos bem. Tá com um pouco de ferro. Eu também tive ainda uma bem forte depois da minha cirurgia cardíaca, mas já tá tudo controlado. Mas essa de Fanconi eu nunca tinha ouvido falar, entre outros também que eu andei pesquisando e também nunca ouvi falar. Então, se você quiser conhecer outros tipos de anemia ou entender em palavras simples sobre outros tipos de anemia que você conhece, mas não entende, coloca aí nos comentários, que aí eu pesquiso e trago para você, tá bom? Então, e se você não assistiu os meus vídeos sobre a esclerose, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para vocês assistirem e também entenderem um pouco o mundo de quem vive essa tensa esclerose. Tanto a esclerose lateral amiotrófica quanto a esclerose múltipla, tá? Os dois vídeos estão disponíveis para vocês aí. Vai lá e assiste para você entender e compreender, né? Ter mais ainda empatia por quem vive este problema e por seus familiares também. Os links da pesquisa, tudo que eu andei pesquisando vai estar aí na descrição para vocês acessarem. Vou deixar aqui embaixo, tá ok? E não se esqueçam, se inscrevam, curtam, compartilhem, porque com certeza existe alguém que não entende, gostaria de estar entendendo, porque tem alguém na família que vive esse problema, um amigo muito querido que vive esse problema e pode estar absorvendo mais conhecimentos em relação ao problema, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero poder ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo.
Beijos no coração de vocês. Fui!